Política, com Rodrigo Orengo. Hora de conversar com o Rodrigo Orengo. O Congresso vai ter uma semana de recesso informal por causa das eleições e as votações só devem ser retomadas na semana. Mas esses caras também não podem ver uma brecha que inventam um recessinho, né? Opa! Por que, Orengo? Por quê? Tradição, viu, Megali? Tradição! Rapaz, é sempre assim, de 2 em 2 tradição. anos. Já está praticamente na agenda aqui do Congresso Nacional, né? Tem uma tradição legal lá na Inglaterra, que são aqueles caras que saem rolando morro abaixo em busca de um queijo. Chegam lá e eles estão todo braço quebrado, tem que usar gesso, todo esfolado. Vai lá fazer essa tradição, então. Que diabo de tradição e essa essa? é uma discussão importante, viu, Megali? Por quê? Porque de 2 em 2 anos acontece isso, né? A gente acompanha aqui diariamente o Legislativo, de 2 em 2 anos tem eleição, né? Claro que o impacto ele é muito maior na eleição presidencial, mas os deputados não ficam de fora desse processo aí nos municípios, né? Até porque estão as bases lá, estão os aliados, eles querem aumentar lá o número de aliados locais, né? Os currais eleitorais, então eles estão de olho nas eleições, estão nos estados. É difícil realmente destravar agora a pauta do Congresso Nacional, tem que esperar passar esse momento aí depois do segundo turno tem outra tradição, que são as medidas impopulares, né? Aquela questão, não se discute nada que possa gerar reação negativa antes das eleições, ninguém quer arrumar pepino agora, descascar abacaxi aqui no Legislativo, então uma outra tradição, acabam as eleições, aí sim podemos ter aí medidas chegando, né? O próprio ministro Paulo Guedes já ensaiou aí algumas, né? A história da volta da CPMF, que nunca saiu do papel, continua lá só no discurso, até a taxação do PIX, mas o que se espera realmente são medidas de controle de gasto, até porque tem que encontrar espaço no orçamento para o Renda Cidadã, ou para saber o que vão fazer com os mais de 20 milhões de brasileiros vão ficar sem o auxílio emergencial. E para tudo isso, no momento aí de cobertor curto, tem que arrumar espaço nesse orçamento que já está combalido. E a saída seria realmente por cortar gastos, né? Reduzir despesas. O que se espera é que depois aí de domingo, o Ministério da Economia e o governo federal já apresente algumas saídas nesse sentido, né? Pode mexer com fundos públicos, pode lançar mão aí de políticas de contenção, né? Então alguma coisa vai ter que ser estabelecida entre o governo e o Congresso Nacional para encontrar esse meio termo aí, ou esse caminho para auxiliar essas pessoas que precisam do auxílio emergencial. Agora, Megali, o que precisam fazer realmente é votar uma proposta de emenda à Constituição, que é a chamada PEC emergencial, para depois conseguir votar o orçamento. São essas duas prioridades agora, né? Claro que na pauta tem uma lista grande aí de assuntos, até de segmentos aí da economia, como da cabotagem, que é a navegação entre portos, né? Tem uma pauta aqui que moderniza o setor, tem a autonomia do Banco Central, né? Tem o marco legal do gás, tem ainda a regulamentação do Fundeb, né? Que é realmente um recurso fundamental para a educação básica. A gente só citou temas aí que são importantes e geram impactos em setores fundamentais, só que agora não se vota nada aqui no Congresso. É o famoso recesso informal pré-eleições. Depois domingo, depois eleições, aí sim a gente deve ter uma pauta aqui para o Congresso Nacional, viu, Megali? E sobre esse negócio de ficar inventando feriado, emendando feriado, porque não pode ter um feriado na quarta-feira que os caras já emendam e na dúvida emendam para cima e para trás. Ah, sim, claro. Né? Já quinta, Tradição. sexta, segunda e terça, porque é tradição. A gente acabou de ter a eleição nos Estados Unidos. A eleição acontece numa terça, não é feriado para ninguém, pessoa que vá votar na hora do almoço ou vote de maneira adiantada antes, pelo correio, como bem entender. O Congresso trabalha na terça-feira. Todo mundo trabalha na terça-feira. Ninguém emenda segunda, até porque não tem o que emendar. Não é feriado. Agora, a gente tem uma eleição aqui no Brasil que acontece no domingo e os caras se sentem super à vontade para não fazer nada na semana inteira que antecede essa eleição. Porque, afinal de contas, a gente não está precisando do Congresso. A gente não está precisando de reforma, a gente não está precisando de votações importantes. O brasileiro está vivendo uma vida norueguesa. Para que trabalhar? Né? Se está tudo tão bem, tão maravilhoso e tão incrível. Orengo,
Você só nos deixa tristes, né? O Orengo só nos faz ser feliz na segunda-feira, quando a gente vê os pratos da cozinha maravilhosa. Ô, Megali, só para não deixar de falar nas reformas, né, que eram as prioridades aí do ano, né, reforma tributária e reforma administrativa, né, até o ministro Paulo Guedes ontem numa live, numa transmissão ao vivo, chegou a dizer, olha, o governo estava na defesa, na defensiva, agora vai partir para o ataque depois das eleições para focar aí nas reformas. Se tem alguma chance de avançar com alguma delas, é a tributária, né, até pode avançar até o fim do ano, né? A administrativa vai ficar realmente para o ano que vem. Tem ainda alguma chance aí de mexer com a tributária, de repente uma votação na Câmara, mas o calendário está bem apertado. E nessa semana o Senado ainda pode votar a lei de falências, mas na Câmara realmente nada de votações aí, o recesso informal. Orengo, até amanhã, um abraço. Valeu, abraço.